Boa tarde, pessoal. Mais um Podtex no ar. Hoje aqui comigo estou com a Ana Bonomi e, pela segunda vez, ilustre presença de Adriano Silvério, nosso sócio aqui da SBZ. Oi, pessoal. Boa tarde. Dri, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Bonomi. Vamos para mais um Podtex. Muito obrigado pelo convite e feliz de novo de estar aqui com vocês. Bem-vindo, Dri. A gente fica muito feliz também. O Adriano aí é o nosso rei do contencioso, para quem está ouvindo, né? Então, Exato. Vai ter muitos sites legais aí, contenciosos, para a gente falar. Vocês vão entender porque que a gente chamou ele aqui. Que a gente queria, um dos temas da pauta de hoje é o julgamento da modulação, na verdade, a modulação dos efeitos do julgamento do terço de férias. Então é um assunto que dá muito que falar. E o Dri está aqui para contar um pouco para a gente, então a gente vai começar com esse tema, depois a gente vai falar também de uma decisão do STJ, da segunda turma aí do STJ, que tratou de isenções de PIS e COFINS lá da Lei do Bem. E por último, vou trazer aqui alguns comentários sobre a medida provisória 1128, que também gerou um certo burburinho aí em alguns comentários, que trata de perdas, né? Perdas no recebimento de créditos, aí, algumas mudanças na legislação. Dri, pode começar. Conta pra gente aí o que aconteceu. Obrigado, Dani. Eu queria só fazer um retrospecto desse assunto para todo mundo ficar na mesma página. Só lembrando aqui que a matéria que foi submetida ao Supremo diz respeito a incidência ou não de contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias pagos, o terço de férias pago durante o gozo das férias, tá? Lembrando que o terço de férias pago em rescisão contratual tem caráter indenizatório pela lei, tá? Então está em discussão aí o terço pago durante o gozo das férias. Muito bem. E o Supremo vai julgar agora, então ele já decidiu que incide contribuição e tem alguns embargos de declaração lá no Supremo para trazendo a questão da modulação dos efeitos, e é isso que está na pauta do Supremo, no próximo dia 31 de agosto, a modulação ou não dos efeitos dessa decisão e quais os critérios dessa modulação, se houver. Mas só vamos recapitular um pouco esse tema. Ele há muito tempo vem sendo discutido no Judiciário, tá? Seja para o regime geral de previdência, que é o que está em discussão hoje no Supremo, seja para regimes próprios, principalmente de servidor público federal, que já houve uma outra decisão no Supremo e não vem ao caso e não reflete aqui na questão do regime geral. Mas há muito tempo, o STJ, em recurso repetitivo, havia decidido que esse terço de férias constitucional deteria natureza indenizatória e não salarial, e por isso não deveria haver incidência de contribuição previdenciária patronal. Tá? E o Judiciário todo vinha aplicando esse precedente do STJ. E havia algumas decisões monocráticas do Supremo, tá? No sentido de que essa discussão do terço de férias não era constitucional. Tá? E por isso, obviamente, a consequência disso é que caberia ao STJ definir, como o fez no passado. Tá? Mas, dada a insistência de recursos, a insistência da União, conseguiu encaixar um recurso no Supremo, mostrando a questão constitucional envolvendo a incidência ou não das contribuições sobre o terço de férias, e foi reconhecida a repercussão geral, e o Supremo, em agosto de 2020, há quase exatos 2 anos,
pelo plenário virtual, a gente estava ainda no meio de pandemia, decidiu pela incidência da contribuição. Então, foi um julgamento ali não presencial, as sustentações orais ainda gravadas, memoriais ali ainda enviados por e-mail. A gente estava no pico de pandemia, agosto de 2020, todo mundo trancado em casa. E o que se espera agora é que o Supremo, assim como fez em alguns casos tributários, veja a questão do ICMS, exclusão do ICMS da base PIS/COFINS, questões decididas agora, também que já comentadas aqui em podcasts anteriores, sobre ICMS de FAO, ICMS venda entre estabelecimentos, que houve também modulação de efeitos. Mais recentemente, o Supremo também modulou os efeitos de uma decisão sobre a não incidência de RPJ e CSL sobre a Selic, em repetição de débito. Por quê? Porque havia uma ruptura da jurisprudência com esse julgamento. Como houve também no caso do terço de férias. Vamos lembrar, como eu disse aqui no início, que já havia decisão da STJ há muitos anos em recurso repetitivo. E essa decisão do STJ, de forma obrigatória, deve ser aplicada pelos tribunais, pelos juízes, enfim, é uma regra processual. Então, isso vinha sendo aplicado, e existem casos transitados em julgado, no terço de férias, pela não incidência do terço de férias. Nós temos aqui casos transitados em julgado, tá? Pela não incidência. E me parece que seria um outro caso para o Supremo modular os efeitos, tá? Porque há, a meu ver, uma ruptura de segurança jurídica. Todos nós, empresas, a comunidade jurídica, o poder judiciário abaixo, decisões administrativas, algumas talvez até no CARF, já vinham aplicando o posicionamento da STJ, tá? E confiava que isso ia ser definitivo, porque já haviam decisões isoladas de ministros no STF, como eu disse, apontando pela inexistência de cunho constitucional nessa discussão. Então, se confiava que a matéria já decidida pelo STJ teria chegado ao fim. Tá? Então, tem empresas que, confiando nesse cenário, por vontade própria, sem ação judicial, já passou a não tributar o terço de férias e hoje estão aí no risco, na iminência de serem autuadas, recolher com multa, com juros, enfim. Então, há uma questão muito sensível aí para o STF e acredito que, assim como nesses outros casos, deve haver a modulação para proteger aqueles contribuintes que ingressaram com a ação, que obtiveram coisa julgada já no passado, antes mesmo da decisão do Supremo, que fizeram compensações antes da decisão do Supremo, baseada talvez em outras decisões judiciais, ou alguns já posicionamentos administrativos, de algumas decisões administrativas, que confiavam nesse precedente do STJ. Então, me parece ser o caso típico de modulação dos efeitos. Senão, nós vamos, de novo, e aí, um outro tema que está na pauta do Supremo decidir os limites da coisa julgada inconstitucional. Nós vamos olhar não só para casos muito do passado, sobre fim social, contribuição social sobre o lucro, que o STF decide hoje, limites da coisa julgada constitucional, mas se ele também não modular o caso do terço, nós vamos ter essa discussão do terço de coisas, de decisões passadas em julgado, também sobre o terço, discutindo aí seus efeitos pós essa decisão do Supremo, caso não haja modulação. Então, teremos aí mais alguns anos pela frente de litigância sobre esse tema. Então, eu espero que dia 31 o Supremo conclua esse julgamento sobre a modulação e, efetivamente, module os efeitos e proteja aquele contribuinte que confiou no judiciário. O STF faz parte do judiciário. Não. O contribuinte confiou no judiciário, que essa seria a solução. Então, esse é o posicionamento que o
os contribuintes merecem obter do judiciário, segurança jurídica. Esse caso é muito sensível mesmo, né? Porque além de ter alterado aí o entendimento sobre a incidência, agora todo o cuidado quanto à modulação de efeitos, né? É algo que hoje a gente, em todas as consultas, em todos, enfim, todos os assessoramentos aqui que a gente faz para os nossos clientes, a gente sempre tem alertado, né, sobre a modulação dos efeitos, porque é algo que ficou muito mais evidente aí nos últimos julgamentos aí dos últimos anos, né. Excelente, Dri, muito obrigada aí pelos apontamentos. Você, como sempre, um professor nato, explicando tudo. Carol, quer falar então agora sobre a revogação? O que aconteceu? Revogação antecipada de isenções? O que aconteceu? Socorro! Muito bom, o sistema é bom, eu gosto do sistema e é pelo menos algo bom aí para os contribuintes, né? Foi uma decisão muito boa. Acho que está fazendo aqui um breve histórico para a gente relembrar o que é esse tema, né? Há muitos anos, os contribuintes e o fisco, eles disputam a legalidade da revogação antecipada de benefício fiscal prevista na Lei do Bem, né, que é a Lei 11.196 de 2015, referente à alíquota zero de PIS e COFINS. E essa lei, conhecida como Lei do Bem, previa que esse benefício iria durar até 2018, né? Então, as empresas que se valiam desse benefício fez todo o seu planejamento aí, né, fiscal, contábil, tributário, de investimentos, contando que teria esse benefício até 2018. Só que, eis que esse benefício foi revogado antes do prazo dele, né, revogado por uma MP de 2015, que começou a valer em 2016, ou seja, 2 anos aí antes da previsão. E aí que começou essa disputa entre os contribuintes e o fisco. Por quê? Os contribuintes alegam violação ao artigo 178 do CTN, que fala que quando você tem um benefício fiscal, né, um incentivo fiscal, isso é um direito, que isso viola a segurança jurídica das empresas, as condições de contrato, de operação, enfim. E o fisco fala que a revogação antecipada não violaria aí o artigo 178 do CTN, porque esse artigo ele só protege isenção tributária e não redução de alíquota zero, né? Pois bem, a segunda turma agora, no final do mês passado, julgou, em consonância com a primeira turma do STJ, que já tinha falado sobre isso, que essa revogação é ilegal. Então, ou seja, os argumentos dos contribuintes foram acatados aí, né, que você não pode, né, a empresa tem que ter uma confiabilidade no processo, uma segurança jurídica, até porque quando ela entra num programa desse, né, de benefício fiscal, ela faz toda uma adequação, e aí você não pode querer que antes do prazo ela se, né, desfaça todas as operações, os contratos, as formações de preço. Então, achei que foi uma decisão bem acertada aí, né, o Dri pode até colaborar aqui com a gente, que sempre tem essa questão, o artigo 178 do CTN, ele é só para isenção, ele é para incentivo fiscal, não é, né, a única vez que a gente já viu isso aí, mas para a Lei do Bem, os contribuintes levaram essa, e o STJ entendeu que seria ilegal mesmo, né. É isso, Dani, só coisa boa aqui. Muito bom também, outra aula aqui para gente. Vou trazer aqui também um último tema, mais rapidinho, que é a medida provisória que saiu super recentemente, número 1128, de 2022, por óbvio, né? Traz novas regras tributárias para as perdas incorridas no recebimento de créditos, né? Acho que a maioria aí das pessoas deve
ter se deparado com as regras de perdas, as regras tributárias, enfim, como que se dá a contabilização, os encargos, das perdas em operações de créditos que estão previstas ali na Lei 9.430 de 96, né, uma lei bastante antiga, que traz algumas regras para dedução desses valores, para fins de RPJ e CSL. Então, você tem uma série ali de requisitos, né, vigentes desde 96, que a depender do valor da operação de crédito, né, ou seja, se você é credor de alguma operação de crédito, você, dependendo ali de seguir certos requisitos, apresentação de processos administrativos de cobrança, apresentação, né, medidas judiciais, a depender do valor dessa operação de crédito, você consegue deduzir isso da sua base de IRCS, certo? O ponto é que algumas regras contábeis, especialmente algumas mais recentes e regulatórias, inclusive, para as instituições financeiras, tem algumas diferenças para essas regras tributárias, né, e o que essa MP 1128 faz agora com as instituições financeiras, né, porque ela é destinada exclusivamente às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, exceto instituições de pagamento, isso é importante, e administradoras de consórcio, então excluem esses dois tipos de entidades, né, do rol de aplicação da MP 1128, e o que essa MP faz é aproximar as regras fiscais às contábeis, claramente, o grande objetivo dela é isso. As instituições financeiras normalmente acumulam muito esses ativos fiscais diferidos, né, e normalmente esses ativos eles são compostos aí, tanto pelas diferenças temporárias dedutíveis, né, ou então compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados. Então, a gente tem uma situação específica bastante comum para as instituições financeiras, e a intenção das regras contábeis, inclusive da resolução CMN, que é uma regra regulatória, vai passar, na verdade, a partir de 2025, a gente tem um período aí até 2025, a permitir essa dedução para operações com atrasos em até superior a 90 dias, né? Então, a gente reduz o tempo de operações, do vencimento dessas operações, né, que são consideradas inadimplidas. Então, você tem uma inadimplência, atualmente, né, a regra geral da 9.430, você tem uma inadimplência aí de 6 meses, pelo menos, né, para ter o efeito fiscal, e agora, com o SMP, as instituições financeiras, elas passam a ter uma exigência somente de 90 dias. Então, sua operação está inadimplida por 90 dias, você já consegue dar os efeitos fiscais, porque essa é a regra contábil e o que vem disposto aí na resolução CMN mais recente a respeito da matéria. Algumas outras regras aqui, a gente tem algumas regrinhas, alguns parâmetros, né, para os cálculos serem feitos, que estão dispostos nessa MP, só que a gente, não vou entrar aqui no mérito desse cálculo, ele utiliza alguns fatores, tipo tempo de atraso, tipo de crédito, tem algumas características ali que você tem que observar para a aplicação dos fatores, para realizar esse cálculo, né, do valor a ser deduzido e tal, para dar o efeito na sua apuração de imposto de renda. Mas o ponto é que, por mais que a gente tenha aí uma medida provisória, né, que deve aí ser referendada agora, né, daqui um tempo aí ainda tem que ser referendada para ela, né, se tornar realmente eficaz,
mas a validade dela, os efeitos dela vão passar a ser produzidos somente a partir de 2025, porque é quando as regras regulatórias vão entrar plenamente em vigor. A gente tem um período aí de vacância que é dado às instituições financeiras para adequarem toda a sua tecnologia, enfim, as novas regras regulatórias, e, portanto, a MP, ela segue esse mesmo período, né? Então, por mais que a gente tenha essa diferença de regras para dedução para as instituições financeiras, né, com relação às perdas, a gente só tem aplicação delas a partir de 2025. Tem ainda muitos comentários, a gente deve aí falar mais sobre esse assunto aí nos próximos tempos, mas é isso, assim, acho que eu tentei dar um resumo. Desculpa aí o meu fôlego, viu, gente, porque mulheres grávidas aqui a gente perde o fôlego rápido, mas em geral é isso, tá? Acho que a gente trouxe as questões as principais questões aqui sobre essa MP. Muito bom, Dani, muito legal e muita coisa aí pra gente ficar de olho, né? Tem bastante. Essa MP, a gente ainda tem algumas regrinhas aí específicas para empresas em recuperação judicial, né, em falência. Acho que é bem interessante todo mundo ler com atenção, mas fato é que é para adequar, né, adequar as regras fiscais, as contábeis, o que é bom para o contribuinte também. Certo, pessoal? Excelente. Muito bom, então, obrigada aí, Carol, Dri, a gente tentou aqui fazer um episódio bem rapidinho, trazendo 3 notícias aí bem legais para vocês, e até a próxima, então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.